Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Castelo Cast. Hoje estamos recebendo o Ricardo Patrício, arquiteto. Vamos falar aí dessa profissão, da forma como ele exerce aí no seu dia a dia. Quero agradecer, Ricardo, pela presença, pela colaboração com os nossos estudantes. Seja bem-vindo a essa proposta pedagógica do Castelo Cast. Eu que agradeço a oportunidade. Quem vai conduzir esse processo de entrevista são os estudantes da terceira série B do ensino médio, a Pamela e o Felipe. Quero agradecer também o apoio da gestão escolar, na pessoa da diretora Glauci Vietes. Agradecemos também as nossas vice-diretoras e as nossas coordenadoras. Os protagonistas são os nossos estudantes, então a partir de agora eu passo a bola para eles conduzirem esse processo. E mais uma vez, Ricardo, gratidão aí pela sua disponibilidade, pela sua contribuição com os nossos estudantes. Aí no final eu volto, para fechar essa live. Quem nos acompanha pelo YouTube, pode deixar aí os comentários, a fim de melhorar essa proposta, para que possamos potencializar também o ensino-aprendizado dos nossos estudantes. Até daqui a pouco, Ricardo. É, Oi, Ricardo. Obrigada de novo por aceitar participar do nosso podcast. E já vamos começar com a primeira pergunta. Você pode contar um pouco para a gente sobre a sua formação e a sua profissão, por favor? Hoje eu sou arquiteto urbanista, tenho pós-graduação em controle e gestão ambiental e mestrado em ecologia. Essa é a minha formação acadêmica, né? Fora disso, eu tenho a estudei muito tempo a parte de desenho mecânico, desenho industrial, mas minha formação acadêmica é essa. Por que você escolheu ser arquiteto? Então, comecei a estudar com 15 anos comecei a estudar no Senai fazendo um curso de caldeireiro. E nessa etapa eu conheci a parte industrial e comecei a trabalhar a parte de desenho. E aí fui me apaixonando por desenho, só que era um desenho que a gente chama de desenho técnico mecânico. E comecei a estudar essa parte. É, Foi muito interessante porque eu me aprofundei na técnica, né? Fiz vários outros cursos voltados para o tema, tá? E aí, quando chegou na hora de pensar em fazer uma graduação, eu vi que não era a parte mecânica que eu queria estudar, e sim era a parte de arquitetura. O que para mim foi muito bom, porque eu já cheguei na faculdade com muito conhecimento voltado em desenho. Na verdade, todo o meu conhecimento de desenho, a minha vontade de fazer arquitetura veio pelo desenho. Eu só mudei a área, né? Então a ideia de fazer arquitetura foi por. Ok. Você poderia repetir, por favor, essa última frase? Você pode só me dar um minutinho? Uhum, sim. Uhum. Não. Oi, pode continuar? Posso continuar então? É que deu falha na conexão, então Foi. a gente poderia refazer a pergunta? Pode sim. É, por que você escolheu ser arquiteto? Eu comecei estudando na parte de desenho mecânico com 17 anos, 15, 17 anos, e fui me aprofundar nessa área. E aí, na hora de fazer a graduação, eu vi que eu gostaria mesmo de trabalhar com desenho, mas não na parte industrial, mas sim na parte civil. Então, eu escolhi a parte de arquitetura por isso. O desenho foi que me encaminhou.
Tá bom. É, quais as atribuições de um arquiteto? O arquiteto é aquele que vai planejar a obra, a construção, né? Seja ela qual for, tá? Então, quando você fala de um projeto de uma casa, você vai lembrar de um arquiteto. Quando você vai falar de uma reforma de uma casa, você vai lembrar de um arquiteto, tá? Porém, o arquiteto ele não só está envolvido nisso. Quando a gente se forma em arquitetura, a gente se forma em arquitetura urbanista. Então, o arquiteto, ele tanto pode ser responsável por projetar casas, edifícios, tanto também como ele pode ser responsável por uma questão urbanística, como, por exemplo, projetar uma cidade, projetar um bairro, tá? Então, isso sem falar também das outras formas, né? Então, a arquitetura, ela tem muitas variáveis. Então, o arquiteto, ele pode ser especializado em paisagismo, né? O arquiteto, ele pode ser especializado que é mesmo em urbanismo, ele pode ser especializado na parte de interiores, o arquiteto ele pode ser especializado em BIM, né, que é um modelo de projeto feito pelo computador, enfim, você tem muitas possibilidades. A gente, quando fez arquiteto, a gente lembra do quê? Do arquiteto que constrói, que faz projeto de casa. Mas você vai ver que tem muitas possibilidades. E aí na faculdade que você vai estudar todas elas e vai ver para que caminho você quer, né? O médico, ele se forma em medicina, ele pode ter vários caminhos, né? O advogado, ele se forma, ele tem vários caminhos, assim como a arquitetura também. Bom, próxima pergunta. Como é o processo de criação de um projeto? Primeiro, ele começa pelas necessidades do cliente, né? Então, um cliente chega, ele tem uma necessidade. Então, ele vai falar assim, olha, eu gostaria de fazer um projeto num terreno 10 por 30, tá? Então, o projeto de criação vai ser o quê? Das necessidades dele. Então, o que que ele gostaria? Ah, eu gostaria de uma casa que tivesse 2 quartos, eu gostaria que tivesse uma casa que fosse um sobrado, eu gostaria de uma casa que tivesse uma piscina, gostaria de uma casa que fosse pequena, uma casa que fosse grande. Então, ele vai falando todas as necessidades e o modo de vida como que ele tem, tá? Então, a gente pode ver que num bairro você tem várias casas, nenhuma é igual à outra. Cada uma vai ter um processo diferente de acordo com aqueles que vão lá morar. Então, primeira coisa é a necessidade do cliente. A segunda coisa é você fazer um projeto de acordo com o Código de Obras, tá, do município. Existem outras leis também, tá? Mas o Código de Obras, o uso do solo também, ele vai determinar para onde que o arquiteto vai trabalhar. Então, cada bairro você tem uma zona e cada zona você tem algumas limitações para onde você vai construir. Então, por exemplo, na Vila Nova eu posso construir de um, na Vila Nova eu posso, em Cubatão eu posso construir deixando os recuos na frente, os laterais, de fundo, tá? Ah, mas se eu for construir no centro é diferente. Então, primeira coisa é necessidade do cliente. Segunda coisa é você vai trabalhar de acordo com o município, as regras do município, tá? Então, você nunca pode infringir as regras do município. E aí, terceira coisa vai da criatividade mesmo do arquiteto, né? Então, muitas vezes você pode ter clientes muito parecidos, tá? Mas você pode propor várias possibilidades, tá? Não tem uma regra. Aí vai depender muito, né, do cotidiano. A construção de 1970 não vai ser a mesma construção de 1990, não vai ser a mesma construção de 2024. Então, isso vai variando muito também, até com a época que nós estamos passando. Você teria alguma referência de alguns arquitetos que você se inspira para a elaboração dos seus projetos? Atualmente, assim, na verdade até tenho. Muitas vezes a gente não consegue colocar tudo que a gente aprende, tudo que a gente gosta, né? Uhum. Até por conta que eu falei. Você tem mais algumas limitações, né? Que às vezes você precisa seguir, mas aos poucos você consegue colocar um pouco daquilo que você aprende, ou daquilo que mais te encanta. Gosto muito de arquitetos que são voltados para a área do modernismo, né, que foi uma época da arquitetura aqui no Brasil. Começou com Oscar Niemeyer, Paulo Mendes da Rocha, Vila Nova Artigas, tá? Então, essa parte do modernismo é a parte que eu gosto muito. Ela tem como função, ela tem a ideia que a gente fala de um prédio com pilotis. Então, quando você está andando na rua, você vê um prédio
onde você só vê os pilarzinhos e não vê mais nada, um prédio com pilotis, tem a ideia do modernismo. Se você vai num prédio lá em cima, em vez de ter telhado, você tem uma área verde onde você possa desfrutar, olhar, também tem a ideia do modernismo, né? Grandes fachadas, a ideia do modernismo. Então, são arquitetos como Oscar Niemeyer, eu gosto, mas muito mais Paulo Mendes da Rocha e Vila Nova Artigas. É, qual é o seu principal desafio como arquiteto? Atender às necessidades do cliente. Esse é o grande desafio. A criatividade a gente tem, né? Mas entregar o que ele pede é sempre o grande desafio. Você poderia descrever um projeto desafiador e quais foram as soluções e estratégias adotadas para superar essa dificuldade? Eu acho que cada projeto tem a sua especificidade, tá? Uhum. Posso lembrar de um que a gente fez aqui no escritório, que até então a gente não tinha muitos prédios com piscina, não sei se na época ainda tinha algum, né? E esse foi o primeiro que a gente foi fazer um prédio com piscina. E não que seja nada demais, né? Mas foi uma coisa que a gente achou legal pela inovação no município na época. Uhum. Então, acho que esse foi um projeto que rolou um desafio bacana, não pela construção, mas sim por todo o contexto. Entendi. Agora eu vou passar pro Felipe, agora ele vai fazer as perguntas para você, e é isso. Bom dia. Consegue me ouvir bem? Tudo certo. Então, continuando as perguntas, se você tem um projeto executado que aponta como seu favorito, e se sim, o que ele tem de especial? Como eu falei na outra resposta, é difícil você escolher, eu pelo menos no meu caso, escolher um que você goste mais. Eu acredito, eu brinco que sempre é o último que você está fazendo é o que você gosta mais. Porque assim como cada dia que passa as coisas vão mudando, então as dificuldades elas vão mudando. Então, da mesma forma que o modo de projetar era diferente nos anos anteriores, as coisas vão mudando e vão dificultando um pouco mais. Então, não teria um projeto específico, mas eu acredito que sempre o último é o mais desafiador. É aquele que te tira da tua zona de conforto, que te faz pensar, tá? Então, eu diria que é sempre o último, não teria um especial. Muito obrigado. Partindo para outra pergunta, o que você costuma incluir nos seus projetos que descreve a sua individualidade, personalidade e criatividade? A gente trabalha, nós somos dois arquitetos, tem eu e mais a arquiteta Renata, nós trabalhamos em conjunto. Então, a gente sempre tenta trabalhar de uma forma onde a criatividade ela tenha que superar a expectativa do cliente. Às vezes a gente tenta chegar ao máximo, né, dentro de todas aquelas regrinhas que eu comentei anteriormente, tá? Hum, Volto a dizer, por exemplo, às vezes você fazer um projeto de um prédio, tá? Ele pode não ter tanta dificuldade, às vezes você fazer uma casa. Vai muito depender do que a pessoa está pedindo, tá? Então, hoje em dia você consegue ver muitas construções verticais grandes, né? Mas que tem a mesma ideia, tá? Então, ela não foge muito, tem sempre a mesma ideia, tá? Às vezes você pode pegar uma casa que é totalmente diferente daquilo que você pensou em fazer. Então, a gente tem essa ideia de trabalhar a criatividade sempre tentando atender o que o cliente pede. Entendi. Você acompanha todas as fases da obra? Isso vai depender muito do que é solicitado. Então, por exemplo, quando a pessoa chega e fala para a gente, olha, eu preciso fazer um projeto. O projeto ele tem várias etapas, né? E aí vai desde a concepção até a finalização do projeto, a construção, tá? A ideia é que sim, que sempre você finalize, né, a construção. Pode ser que no meio do caminho, por algum motivo, outra pessoa possa vir a finalizar o seu projeto, tá? Mas a ideia é sempre que você finalize o projeto, desde a etapa da concepção, né, dessa reunião com o cliente, você vai conceber o projeto, vai aprovar os projetos nos meios legais, tá? Então, quando a gente fala aprovar o projeto no meio legal, não é só na prefeitura. Por exemplo, se você vai construir um projeto, vai fazer uma casa do lado de um
edifício tombado pelo patrimônio histórico, você precisa de autorização do patrimônio histórico. Se você vai fazer um projeto de arquitetura numa área onde precisa autorização ambiental, você também precisa ter essa aprovação. Enfim, então, depois disso, começa-se a construção. E a ideia é que você termine ela até o final da obra. E aí vai depender muito do que você foi contratado. Se foi só para fazer o projeto de construção, fechou. Terminou, pode vir outros arquitetos para fazer a parte de interiores. Você foi contratado para fazer projeto mais interiores. Então, vai depender até onde você foi contratado. Aí você vai acompanhando o projeto sempre. Entendi. E com relação à escolha dos materiais para a execução da obra, quais critérios você adota? Ultimamente, a gente sempre tem que imaginar o que o cliente gostaria, certo? Por exemplo, você chegou e falou assim: eu quero fazer um projeto. Gosto desse material. Legal, ótimo. Esse é um ponto. Outro ponto de partida, a gente não pode esquecer, são usar materiais que não passem, vamos supor, coloquei um material que eu sei que daqui a um ano ele não vai estar mais sendo utilizado. A pessoa vai ficar 10, 15 anos com aquele material na parede, por exemplo, tá? Então, a gente tenta colocar materiais que não precisem ficar sendo trocados a todo tempo, tá? Mas que acompanhem, né, o passar do tempo. Aí volta aquela história, né? Os materiais que a gente colocava em 1980 não são os mesmos materiais. E aí tem uma coisa interessante nessa tua pergunta que é o seguinte: muitas vezes o arquiteto fez um projeto e ele colocou um material de 20 anos atrás. E aí o que acontece? Todo mundo começa a colocar aquele material de 20 anos atrás, né? Isso pode ser que ele perdure, pode ser que ele daqui a 5 anos não usem mais, tá? Então a gente vai trabalhar muito também no que está sendo feito no momento. Mas de preferência que ele não fique, que daqui a 2 anos você fala, poxa vida, né? Tô com esse material aqui na minha casa e não gosto mais dele, vou ter que ter um trabalhão para trocar. Até por isso que às vezes a pintura é bem recomendada, porque é fácil de você trocar, tá? Então, os materiais eles variam muito da época que você está projetando. Entendi, muito obrigado. E qual a sua visão sobre o uso da tecnologia na arquitetura? Se vocês usam muito ou é mais à mão mesmo, feito por mão humanas? Antigamente, na verdade não são até antigamente, até uns 30 anos atrás, eles eram feitos todos à mão. Depois a gente veio softwares como o AutoCAD, que é uma ferramenta CAD, onde o arquiteto ou engenheiro, seja lá quem for, vai fazer o projeto desenhando nesse modelo. Hoje nós temos um outro tipo de programa que se chama, existem vários nomes, né? Mas são programas BIM, BIM, tá? Que é a modelagem da construção da informação, modelagem da informação da construção. Quando você faz um desenho à mão, você fez um desenho com qualquer um faria, né? Com medidas, escalas. Quando você faz um desenho no computador, a mesma coisa. Você colocou linhas, colocou figuras com medidas e escalas. Quando você faz um projeto utilizando essa metodologia BIM, você constrói o teu projeto virtualmente. Mas você fala, mas qual que é a diferença? A diferença é que você constrói virtualmente, tá? E você vai colocando informações que antes você não teria. Então, por exemplo, quando eu faço um projeto no método BIM, o que que eu estou fazendo? Estou falando que aquela parede, ela tem uma alvenaria, ela tem uma espessura de 14 centímetros, ela tem um emboço de tantos centímetros, eu tenho uma pintura, e aí eu vou colocando o quê? Qual que é a tinta? Quanto que é o valor da tinta? Tá? Ah, eu vou colocar uma porta, qual que é o tamanho da porta? Qual que é o tamanho do batente? Qual que é o valor dela? Qual que é a madeira? Ah, eu estou colocando uma tomada. Qual que tomada? Qual o tamanho, qual que é a marca. Você vai colocando, você vai fazendo uma construção fiel, tá? Do que seria no real, no computador. E aí, o que que você ganha com isso? Imagina o seguinte, eu faço projeto de arquitetura, e você vai fazer o projeto de engenharia. Cada um faz no seu quadrado, quando chega na obra, pode ter o quê? Diferenças. Por quê? Porque você colocou, às vezes, um pilar onde não era para colocar um pilar.
onde eu achava que não deveria colocar um pilar, vamos dizer assim. E a gente tem que arrumar, ou melhor, discutir para que a gente ache uma outra solução. Quando a gente trabalha nessa metodologia BIM, todo mundo trabalha no mesmo projeto. Isso faz com que você tenha menos intercorrências, onde passe um pilar, não passe um tubo d'água. E às vezes é muito comum na obra, né? Você vai falar assim: ah, vou colocar um chuveiro aqui, mas aqui tem uma coluna. Pô, mas não pode ter uma coluna. Por quê? Porque os projetos não se conversaram. Então, imagina num projeto onde todo mundo constrói tudo num único local, tá? Isso é um dos pontos. Além disso, você tem toda a questão de custo, tá? Então, você consegue saber o mais fiel à questão do custo, você consegue saber prazos, você consegue trabalhar a questão da inteligência, é, a questão do, da realidade virtual, perdão, tá? Então, você consegue trabalhar isso, a realidade aumentada também. Então, várias coisas você pode trabalhar nesse modelo que a gente chama de BIM, tá? E que hoje eu brinco que, assim, um arquiteto ele precisa saber isso, né? Ele pode fazer um projeto na mão, ele pode fazer um projeto no AutoCAD, mas isso é um futuro que está chegando a cada vez mais próximo, tá? E, por exemplo, projetos para estados, municípios, cada dia que passa, eles vão pedindo para que você faça esse projeto no método BIM, tá? Então, é um futuro e a gente utiliza ele também. Muito obrigado. E qual a sua opinião sobre arquitetura hostil? A arquitetura hostil, ela tem como função tirar as pessoas daquele local, né? Então, quando você pega um banco que era para ele ser todo retinho e ele tem várias ondulações, eles fizeram isso por quê? Para que a pessoa não deite, né? Tem alguns países que você tem bancos muito fininhos, para quê? Para que a pessoa não deite, né? Tem aquela questão de você nos viadutos colocar pedras, né, para que a pessoa não se abrigue lá. Tá? Então, honestamente, eu acredito que a arquitetura hostil ela não resolve o problema, ela segrega o problema, tá? Ela, infelizmente, você é um tipo de arquitetura que é como se você estivesse tapando o sol com a peneira, você está escondendo o seu problema, tá? Então, ao invés disso, então, por exemplo, você tem muitos moradores de rua que precisam de um local para se esconder na chuva, no frio, né? E quando você faz isso, por exemplo, num viaduto, tá? Para onde aquela pessoa vai? E aí a gente está falando de várias questões. A gente está falando que assim, a pessoa tem que morar no viaduto. Não, mas a pessoa precisa o, o governo em questão, né, seja ele qual for, ele precisa criar meios, né, para que aquela pessoa tenha qualidade de vida boa. E não vai ser colocando pedra, não vai ser tirando do banco que você vai resolver o problema, entendeu? Então, a arquitetura hostil, ela existe, mas honestamente eu sou contra. Entendi. E você tinha falado que com 15 anos, né, você entrou no Senai para fazer curso de arquitetura, então. E agora, seguindo mais ou menos essa linha, se você não fosse arquiteto, qual outra profissão você exerceria? Se eu não fosse arquiteto, você sabe que eu me pergunto várias vezes nisso, viu? O que que eu faria se eu não fosse arquiteto, tá? Não faço a mínima ideia. Às vezes eu brinco que eu faria qualquer outra coisa, mas honestamente eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja arquitetura. Quando eu lembro que eu fui fazer vestibular, uma das coisas que eu coloquei na época era, né, arquitetura, engenharia mecânica e psicologia, né? Psicologia foi um devaneio meu que eu não faço a mínima ideia porque que eu coloquei, tá? Mas também não me vejo fazendo outra coisa, honestamente, não. E até às vezes eu brinco, né? Quando falava com a minha mãe, falava, às vezes você vai se queixar de alguma coisa, e aí, o pessoal, ela sempre falava, né? O terreno do outro é mais verde do que o nosso, né? Então, às vezes você encontra dificuldades na sua profissão, ponto, tá? Mas em toda profissão você vai encontrar dificuldades. Então, não vai ter aquela profissão que você vai falar assim, ah, nessa não tem dificuldade, em todas elas você vai ter dificuldades, tá? E acho que o grande modo da gente viver é trabalhar, né, satisfeito com as dificuldades que ali apresentam, tá?
não vou falar que é fácil, é difícil. Cada uma tem os seus pontos bons, seus pontos ruins, tá? E acho que é por isso que eu não faria outra coisa. Porque talvez se eu fosse pensar nisso, é porque talvez eu não gostasse da arquitetura. Pode ser que daqui a 30 anos, né, eu arrume uma casinha no interior, com um pouquinho lá para eu ficar plantando alguma coisa, né? Para não falar que não, talvez eu fosse trabalhar no, com planta. Mas mesmo assim, você tem arquitetos que trabalham com a área de paisagismo, ou seja, enfim, não teria uma outra profissão, não. Entendi, muito obrigado. E como você exerce a liderança no dia a dia da sua profissão? A gente, como eu falei aqui, nós somos em dois, né? Então, e eu brinco que sempre um complementa o outro, tá? Nós somos pessoas diferentes, tá? E é legal você trabalhar com pessoas que são muito diferentes de você, porque faz com que você saia fora da caixinha, tá? Então, muitas vezes a gente é pego querendo sempre fazer a mesma coisa por ser fácil, né? Ou para não ter muito problema. Então, quando a gente trabalha com pessoas diferentes, isso ajuda muito, faz com que você te ajude a interpretar um pouco o que o outro está falando, tá? Te ajuda a expor o que você quer, tá? Quando você fala para as pessoas que pensam igual de você, é fácil, né? Quando você vou falar com pessoas que pensam diferente de você, é difícil. Então, eu gosto muito disso porque ter pessoas que se complementam é muito bom. Então, como nós dois somos apenas nós dois, então a nossa tarefa é sempre trabalhar em conjunto. E isso está dando certo. Tá, já vai fazer desde 2000 vai fazer uns 20 anos quase já, então acho que a gente tá caminhando bem. Então a gente não tem muita questão da liderança aqui, mas a gente tem a questão de como trabalhar junto durante tanto tempo. Entendi. Ricardo, muito obrigado pelas informações, pelo conhecimento que você passou para a gente. Agora eu vou passar a palavra para o professor Marcos para finalizar a entrevista. Muito obrigado. Eu que Tenha um bom dia. agradeço, um abraço para vocês. Um abraço. Ricardo, eles estão na terceira série, né, do ensino médio, então logo logo aí vão prestar os vestibulares, vão fazer, né, realizar o Enem. Tu tem alguma orientação para quem se interessa por essa área? Quais são os requisitos aí básicos para ser um arquiteto, né? Tem algum tipo de orientação? Antigamente, antigamente você tinha muito aquela coisa, antigamente em alguns lugares tinha até uma prova específica para saber se a pessoa tinha aptidão para desenhar. E como eu nunca fui uma pessoa que tinha aptidão para desenhar. Se você der um papel e um lápis, meu desenho é o pior possível, né? E é verdade isso. Agora, se você me der uma régua, eu mando bem. Se você me der um computador, eu mando bem. Então, eu acho que assim, uma pessoa para querer trabalhar na área de arquitetura, ela precisa primeiramente gostar. Ela tem que se encantar com a paisagem, ela tem que entrar numa construção, ela tem que olhar, ver assim, puxa, que legal, me sinto bem nesse local. Ela tem que questionar por que que aquela construção é assim, aquela construção é assada, tá? Eu acho que o grande passo para a pessoa que quer trabalhar na parte de arquitetura é se encantar com as coisas que vê. Primeiro ponto é esse. Eu digo não só na construção, mas imagina, uma rua nunca é igual à outra, né? Então, você está andando numa rua, você tem uma sensação, se ela tem mais árvores, você tem mais outras sensações, se ela não tem árvore nenhuma, você tem outras sensações. Então, a arquitetura, ela tem muito dessa vibe, vamos dizer assim. E muitas pessoas falam assim, tem que gostar de obra, não sei o quê. Não, a pessoa tem que gostar, né, de ser criativo, certo? Tem que gostar de ser criativo. E ela vai trabalhar em várias áreas, não tem uma área só. Muitos perguntam para mim, faço engenharia civil ou faço arquitetura, né? Porque eles se complementam, tá? Eu sempre falo o seguinte, se está na dúvida entre engenharia civil ou arquitetura, você faz técnico de edificações. Por quê? Você vai fazer um técnico, vai ter acesso ao mundo da construção, tá? E aí você vai conseguir se direcionar, se você gosta mesmo, né, de cálculo, se você vai saber se você gosta mesmo de a fase da construção, ou se você gosta muito da parte de projetar, né, da parte da criatividade.
Então, isso sem falar que o técnico de edificações já te dá um primeiro caminho, tá? Que às vezes até o primeiro emprego, qualquer outra coisa do tipo. Então, técnico de edificações eu acho muito importante para quem tem essa dúvida, tá? Para mim faria muita diferença se eu tivesse feito, vou ser sincero, tá? O, o, o estudante, por exemplo, que fez um terceiro, terminou o terceiro e vai indo procurar um vestibular, ele pode sempre pensar o seguinte, né? Vou fazer arquitetura, e se eu não gostar? Faz parte do jogo, né? Poxa vida, e se no meio do caminho eu me encantar por psicologia, né? Faz parte do jogo, tá? Então, é um teste que você vai fazer, é um teste que você vai fazer. Mas tem aquelas coisas que o pessoal às vezes faz, né? Preenche algumas coisas para saber para que vocação tem. No meu caso, eu já sabia que eu queria, mas eu mudei de, da parte industrial para a área de construção civil. E não me arrependo, tá? Não me arrependo. E aí você fala, poxa, mas aquilo ali foi um tempo perdido? Jamais, tá? Cada ponto que você aprende, então, poxa vida, eu comecei a fazer arquitetura e mudei, quero fazer medicina. Poxa vida, eu vou ver um consultório com outros olhos, eu vou ver um hospital com outros olhos, né? Poxa vida, eu vou fazer arquitetura, mas depois eu decidi fazer direito. Quando eu entrar num prédio, eu vou ver ele totalmente diferente. Se eu for, imagina, eu sou um advogado especialista nessa parte voltada para a parte de me fugiu o nome agora, mas essa questão fundiária, essas coisas, né? Acho interessante também. Então, nada se perde. Esse é o grande ponto. Então, muitas vezes a pessoa tem aquela questão, né? Ah, poxa vida, perdi 2 anos. Pelo contrário, você só ampliou o teu conhecimento. No mundo onde cada dia cada um faz um pouco de tudo, né? Ricardo, chegamos no nosso final, né, do nosso podcast, o Castelo Cast. É uma iniciativa da Escola Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, com os estudantes da terceira série B, né, a terceira série A também desenvolve também esse podcast. Quero agradecer imensamente a sua colaboração, o seu tempo, né, que se dedicou aqui com os nossos estudantes para o processo de ensino e aprendizado, né, que eles estão inseridos. Gostaria que você pudesse deixar aí algumas palavras, né, fazer as suas considerações finais. Eu agradeço muito, tá? Achei que foi muito legal ter participado. Acho que realmente iniciativas como essa fazem diferença, tá? Na vida de todos, né? Na vida de quem monta, na vida de quem está fazendo o projeto, na vida de quem é entrevistado. Acho que isso é muito legal. Falar também da relevância, né, das perguntas, ou seja, né, quando você faz uma pergunta, por exemplo, sobre arquitetura hostil, olha que legal, né? A gente não está num mundo maravilhoso de Bob, onde tudo é maravilhoso. Não, a gente tem questões sociais que precisam ser pensadas e repensadas. Então, eu agradeço e fico muito feliz com as perguntas que foram feitas. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas. A gente parabeniza, né, os nossos estudantes, eles construíram esse roteiro, essas questões, né, lógico que passa por uma revisão nossa, né, dos nossos professores, mas os objetivos que a gente pretende com essa iniciativa foram atingidos, né? Queremos agradecer a Pamela e o Felipe que conduziram essa entrevista, mas também tem outros estudantes que fazem parte do grupo, né, que colaboraram também no processo de construção desse roteiro, o João Vitor, a Stephanie e a Ana Carolina. Mais uma vez agradeço aí o apoio da gestão escolar, né, essa iniciativa, aos demais estudantes da turma aí do terceiro B, e gratidão, Ricardo, né, que a gente possa contar novamente aí futuramente, né, com as suas colaborações, mas passo aqui a minha gratidão também em nome de todos os estudantes e de toda a gestão escolar, e agradeço também aqueles que nos acompanharam aí pela plataforma, né, seja no Spotify ou no YouTube, né, possa deixar também os comentários visando aí a melhoria dessa iniciativa. Obrigado, Ricardo. Até uma próxima. Obrigado, estudantes. Parabéns aí aos nossos estudantes por essa proposta, pelo desenvolvimento dessa atividade no dia de hoje. Até uma próxima.
Tchau, tchau, gente. Até mais. Obrigado, viu?